Olá, Júlio. Olá, querida. Há dias a minha filha perguntava-me se nos lembrávamos mais das coisas negativas ou positivas. E eu, sem hesitar, e eu sou uma otimista, Disse, ouve-me na rádio. Não, das negativas, nós lembramos mais das negativas. E eu ainda desconhecia esta investigação que está a ser desenvolvida pelo Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade do Algarve, que mostra que palavras como raiva, caixão e fim são reconhecidas e processadas mais rapidamente do que, por exemplo, palavras como flor, alegria, sossego ou abraço. Porquê que o nosso cérebro gosta mais do negativo? Ora, aí está uma... E será o gostar? Não, porque... Ou será recear? É que a minha primeira associação foi, mas isto é um mecanismo de sobrevivência. As palavras negativas têm uma tonalidade de ameaça que imediatamente nos põe mais atentos. Tem razão, em alerta. Em alerta, exatamente. Aquilo que os anglo-saxónicos dizem flight or fight, ou fugimos ou lutamos. Pronto. E depois fui lendo por aqui abaixo, não é? E é dito, se nós conseguirmos melhorar os nossos conhecimentos sobre estes processos, nomeadamente sobre a intervenção de processos emocionais na aprendizagem, isto pode ser muito útil, nomeadamente com as crianças. Bom, para isso teríamos que aliviar a carga de determinadas palavras, não é? Por exemplo, a questão da morte, não é? Exato. Nós poupamos as nossas crianças da morte. Eu já ouvi opiniões contrárias de pediatras, nomeadamente, que dizem não, as crianças devem ser confrontadas com a morte. Mas aí é os rituais, não é? Estamos a falar dos rituais, sim, dos enterros, dos velórios, etc. Aqui são as meras palavras. As meras palavras já desencadeiam reações. E que tipo de reações? Eu fui ao Dr. Google e tropecei num artigo de investigação em que eles fazem assim, que tem toda a lógica. Põem lá os scanners. É muito engraçado, porque eles, no artigo, têm medo que a malta não saiba o que é um scanner, e temos todo o direito de não saber, e então eles dizem que é um donut. Que nos metem dentro do donut, que foi um pensamento que me arrepiou. Mas enfim, pronto. E então a experiência é lindíssima, sabe? Porque eles metem-nos lá e veem a nossa reação, do nosso cérebro, a palavras ou negativas ou positivas. A palavra não, a mera palavra não, não era morte nem nada, não, a palavra não, em menos de um segundo, levava à libertação das chamados neurotransmissores de stress. Ou seja, a pessoa ficava estressada. O que fazia com que tivesse mais dificuldade em pensar com lógica e em comunicar. Mas havia diferenças entre as pessoas. Naqueles que estão deprimidos ou ansiosos, o seu estado patológico agrava-se com palavras negativas. Palavras como, a experiência foi com elas, pobreza, doença, morte. E então, qual é a hipótese que eles põem no fim? Que nós estejamos, entre aspas, como é evidente, programados para nos preocuparmos e não para nos sentirmos bem. O que joga com aquela hipótese que humildemente eu pus no início. Que é, por uma questão de sobrevivência, nós estamos programados cá dentro para ficarmos atentos. E, em contrapartida, o inverso não era verdade. Com palavras agradáveis, não encontravam absolutamente nada. Agora, isto ajuda-nos a tirar-nos uma conclusão cientificamente inatacável. É que finalmente percebemos como é que o John Lennon foi caçado pela Yoko Ono. Então. Como se lembra, ela tinha uma exposição em que tinha que subir um escadote, pegar numa lupa para ler uma palavra escrita no teto em letras pequeninas. Ora, a palavra era yes. Se ela tem escrito no, ele caía do escadote, ficava estressado. E como diriam os fanáticos, se calhar ainda hoje tínhamos os Beatles. Só um fã tão grande dos Beatles e de John Lennon é que se ia lembrar. Livre, claro, não é? Claro. Beijinho, até amanhã.